Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para mais uma aula de ciências. Vamos aí ver qual é o assunto da nossa aula. E na nossa aula de número 19, o objeto de conhecimento é diversidade do reino animal. E o detalhamento reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula falando sobre répteis, certo? Então, os répteis, característica principal, são várias características, né? Mas podemos destacar que eles estão dentro do grupo dos cordados, né? Então, quer dizer que eles possuem a coluna vertebral, né? Eles têm um crânio protegendo o seu sistema e tem também uma mandíbula, né? Outra característica importante desse grupo é que são animais que rastejam, né? E é daí que vem o nome réptil. São animais que têm o seu dorso, que é essa parte frontal do corpo, próximo ao chão. Mas quando a gente fala em réptil, o que vem na cabeça de vocês? Qual o animal que vocês pensam logo em seguida, quando a gente fala nesse grupo que são os répteis, desses animais que rastejam? Bom, na minha cabeça, quando eu falo em réptil, eu penso logo em jacaré, né? Então, jacaré é um dos exemplos, e olha ele aí, um dos exemplos deste grupo que nós vamos aprender um pouquinho agora, né? Então, o jacaré, ele está dentro dos répteis, em um grupo que a gente chama de crocodilianos, né? Então, nós temos jacarés, nós temos os crocodilos, né? Que eles têm diferenças físicas, né? O jacaré aqui, o jacaré da Amazônia, é diferente do crocodilo que está presente lá na Flórida, por exemplo, né? Eles possuem características diferentes, mas os répteis, eles não são apenas constituídos de jacarés. Por mais que a gente lembre logo deste animal, nós temos cobras, nós temos tartarugas, nós temos lagartos, e é isso que a gente vai ver na nossa aula. Os répteis são animais ectotérmicos, né? Ectotérmicos porque eles eles não controlam a sua temperatura, o que quer dizer que a temperatura do seu corpo varia com a temperatura do ambiente. E a gente pode observar isso por meio dessa imagem, né? As tartarugas aí estão pegando sol, né? Então, se elas pegam o sol justamente para ativar ali o seu metabolismo, né? Então, é importante eles pegarem o sol para controlar a temperatura. É muito comum a gente ver jacaré pegando sol, não é mesmo? Pois é, porque eles são ectotérmicos. Eles não possuem esse controle da temperatura corporal. Uma característica dos répteis, né? Outra característica que é muito importante é que eles possuem a pele coberta por escamas, né? Algumas espécies também têm placas córneas. Mas aí o que é importante a gente citar? Que os jacarés, né? Os répteis, esse grupo dos répteis, na evolução, eles são os animais que conseguiram ficar independentes da água. Então, até aqui nós vimos, né, que os peixes são animais aquáticos, os anfíbios são os animais que ficam nos dois ambientes, mas ainda dependem da água. Os répteis não. Os répteis, eles conseguiram ter essa independência da água. Justamente por terem esse tipo de pele, né, diferente, né, e também por terem um ovo com casca. Na evolução, é uma grande aquisição feita pelo grupo dos répteis. Voltando lá na nossa primeira cartela, nós temos aí que eles possuem respiração pulmonar, né? Eles conseguiram se libertar da água,
Então, eles desenvolveram aí esse tipo de respiração. Nada muito evoluído, mas nós já temos aí uma respiração pulmonar. Ainda sobre a evolução, né, dos sistemas dos répteis, nós temos aí que eles apresentam um sistema digestório completo, tá? Quando a gente fala em completo, é que inicia-se na boca e finaliza-se em cloaca, né? Então, cloaca vai ser o local onde os ovos serão liberados e também as fezes desses animais, certo? A alimentação é bastante variável, né? Mas nós temos aí uma maioria de espécies dentro desse grupo sendo considerado como carnívora, né? Então, nós temos muitos carnívoros dentro dos répteis, certo? Outras características deste grupo apresentam circulação dupla, fechada e incompleta. Quando a gente fala em incompleta, a gente fala que há uma mistura dos tipos de sangue. Como assim, professora? Tem uma mistura do sangue que é rico em gás carbônico e do sangue que é rico em oxigênio, tá? Então, o coração ele vai ser evoluído, né, de um animal quando ele tiver essa circulação fechada e completa. Aqui ela é fechada, mas ela é incompleta. Na maioria dos répteis, nós temos um coração dividido em 3 cavidades, sendo um ventrículo, que ele está parcialmente dividido, né? E 2 átrios, né? Mas qual é a exceção? E por que eu falei a maioria dos répteis terão um coração de 3 cavidades? Porque nós temos répteis com um coração com 4 cavidades ou 4 câmaras, como é o caso dos crocodilianos, certo? Então, a maioria dos répteis possuem um coração com 3 cavidades, né? Um ventrículo e 2 átrios. Porém, dentro dos répteis, nós temos os crocodilianos que possuem um coração com 4 cavidades, semelhante às aves e os mamíferos, certo? Então, vamos aí continuar falando destes animais. Os répteis, eles apresentam sexos separados, o que quer dizer que existem machos e fêmeas, né? A fecundação é interna e a maioria dos animais, eles botam ovos, né? E por isso eles são classificados como ovíparos. O ovo, por possuir uma casca que protege o embrião, é algo muito evoluído para os répteis, né? Porque evita o dessecamento e as reservas garantem dessa maneira a nutrição, certo? Então, evita aí a desidratação, a gente pode dizer assim. Então, essa conquista do ovo com casca foi fundamental para que esse grupo conseguisse se livrar da água, né? Conseguisse se tornar independente da água de uma vez, certo? E quanto à classificação? Então, quanto à classificação dos répteis, nós temos aí os testudines, né, representados pelas tartarugas, pelos jabutis, pelos cágados. Nós temos esquamata, representados aí principalmente pelas cobras, né? Crocodília, onde nós temos como representante os crocodilianos, os jacarés, nossos jacarés muito conhecidos, né? E nós temos também este grupo que é chamado de rincocefalia. Esse rincocefalia, aí na imagem, gente, esse animalzinho ele é chamado de tuatara. E, a título de curiosidade, é um animal que a gente poderia dizer que é quase um pré-histórico, né? Porque é um animal que já está aqui neste mundo há muito tempo e ele continua aqui pelo meio de nós, certo? Então, nós temos esse lagarto aí representando esse grupo
dentro dos répteis, que é esse grupo que é o Rhinchocephalia, certo? Então, nós falamos aí um pouquinho sobre os répteis, né? Os répteis, que são esses animais, esse grupo de cordados, que eles conseguiram se tornar independentes da água, né? Então, eles conseguiram se tornar independentes da água, principalmente porque eles têm uma pele que evita a desidratação, né? E eles também desenvolveram um ovo coberto com casca. E isso foi importante para que eles conseguissem dominar aí o ambiente terrestre, certo? São animais diversificados, né? Porque nós temos cobras, nós temos os jacarés, nós temos as tartarugas, nós temos diversos lagartos, mas uma característica muito importante que eles possuem é a maneira como eles se locomovem, né? Que o rastejar com essa parte anterior do corpo, ou o dorso, próximo ao chão, é peculiar dos animais presentes neste grupo, o que classifica, o que deu até mesmo nome ao grupo de réptil, certo? Que é esse hábito de estar rastejando, certo? Eles são ectotérmicos, ou seja, eles não têm a capacidade de controlar a sua temperatura corporal e por isso eles buscam, né, por exemplo, pegar sol para manter o seu corpo aquecido, certo? E é por isso também que é muito difícil a gente encontrar exemplos deste grupo de animais em ambientes muito frios, né? Porque como eles não têm essa capacidade de controlar, eles não conseguiram se adaptar e se estabelecerem em ambientes com temperaturas muito baixas, certo? Então vimos aí os répteis e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as aves, né? As aves que tem aí como uma das principais características o corpo revestido por penas, né? Então, a primeira característica que a gente enxerga quando olha aí os exemplares deste grupo, né? A presença de penas coloridas de diversas cores que vão auxiliar no voo, né? Auxiliam no voo, tem várias funções e também auxiliam na manutenção da temperatura corporal. E aí, por que as aves precisam ter essas penas aí auxiliando na manutenção da temperatura corporal? Porque as aves, gente, são classificadas como endotérmicos. Olhem aí a diferença. Então, aqui eu já tenho animais que conseguem controlar a sua temperatura do corpo. Até então, os animais eram ectotérmicos, certo? Eles não conseguiam controlar essa temperatura. Os peixes, os anfíbios, os répteis, mas aqui com as aves já aparece essa característica evolutiva dos animais que têm o controle da sua temperatura corporal, que são os endotérmicos, né? E as penas uma das partes que formam as aves que ajudam nesse controle corporal das aves. E também ajuda, esse controle corporal ajudou bastante com que esse grupo de cordados, né, que é as aves, conseguisse alcançar ambientes mais frios, né? A gente tem muitos exemplares de aves, como o pinguim, por exemplo, que vivem em ambientes com temperaturas bem baixas, né? Então vamos aí para mais características deste grupo. As aves possuem a pele queratinizada, seca e impermeável, né? O que auxilia nos voos, né, gente? É muito importante manter essa pele seca, porque se as penas ficassem constantemente encharcadas quando elas fossem comer, por exemplo, no caso dessas aves que estão presentes aí nesta imagem, elas teriam dificuldade de locomoção.
Então, ter essa pele queratinizada que vai fazer com que as penas fiquem impermeáveis é algo muito importante para o voo das aves, certo? E como é que ocorre essa impermeabilidade? Elas possuem uma glândula chamada de uropigianas, tá? E essa glândula, ela libera como se fosse um óleo. E é esse óleo que vai fazer com que é esse óleo que faz com que as penas se impermeabilizem, certo? As aves, elas são exclusivamente ovíparas, né? Então, elas põem ovos como uma característica de sua reprodução. Nós falamos bastante sobre voo aqui. Todas as aves voam? Não, nem todas as aves voam, mas a maioria delas sim. Temos aves que não voam, né? Como a ema, o avestruz, o pinguim, né? Mas a maioria delas elas têm o seu corpo desenvolvido e adaptado para o voo. Vamos continuar com a nossa cartela falando sobre o sistema digestório agora das aves. É um sistema digestório que a gente diz que é complexo, né? E por que é complexo? Nós temos um bico córneo, nós temos um papo, um proventrículo e moela. São aí alguns dos itens presentes, né, no sistema digestório das aves. E aí é importante a gente falar que aqui nós também temos a presença da cloaca, que vai servir tanto para a eliminação das fezes quanto para a eliminação dos ovos, né? É importante a gente citar. E também é importante a gente falar que todos esses órgãos, o papo, o proventrículo e a moela, são órgãos que foram importantes para que no ato da alimentação, ter uma grande quantidade de alimento ingerido não fosse algo prejudicial para que a ave voasse, certo? Então, ter o alimento passando por todas essas etapas facilita na digestão das aves, o que vai facilitar no voo. Porque se tivesse uma digestão concentrada em apenas um órgão, isso poderia tornar os animais mais pesados e isso ia dificultar o voo das aves, certo? Outro ponto importante é o bico córneo, né? Que se vocês olharem bem, se vocês lembrarem o bico córneo de várias outras aves, né? Comparem aí, vamos imaginar o bico córneo da águia, do papagaio, do tucano, da arara, da galinha. Não são bicos diferentes? Pois é, porque esses bicos, eles estarão relacionados diretamente com o hábito alimentar de cada espécie, né? Então, dependendo do que essa espécie come, se ela se alimenta de insetos, se ela se alimenta de frutos, se ela se alimenta de carne, né, de outros animais, esse bico córneo, ele vai estar adaptado a isso. E é por isso que nós temos uma diversidade de bicos presentes dentro do grupo das aves, certo? Vamos aí para mais característica das aves, né? Apresenta o sistema circulatório fechado, com o sangue correndo no interior de vasos sanguíneos. O sangue possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, assim como nos mamíferos. Então, gente, aquele coração, né, de galinha que a gente se alimenta, ele é bem parecido com o nosso coração, né? São 4 cavidades, 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. A diferença entre o coração das aves para o coração dos mamíferos é que nós temos a artéria aorta,
que vai levar o sangue, né, para o corpo todo, a nossa artéria aorta, ela é jogada para a esquerda, enquanto que a artéria aorta das aves, ela é virada para a direita. É a única diferença, porque no mais são 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos numa circulação fechada, certo? Vamos aí para mais informações, né? A respiração pulmonar das aves apresenta sacos aéreos que estarão aí conectados ao pulmão. E esses sacos aéreos, eles atuam amplificando o fluxo do ar, né? É mais uma adaptação que esse grupo tem. Eles possuem um órgão ou aparelho fonador, que a gente chama de siringe, né? E quando a gente fala em aparelho fonador, a gente está falando da capacidade de cantar dos pássaros, devido à presença da siringe, e este órgão está localizado na traqueia das aves, certo? E para mostrar mais sobre as aves para vocês, eu trouxe aqui, ó, este vídeo onde mostra essas aves que são adaptadas à natação, né? Nós temos aqui os patos, eles são adaptados à natação, então a gente consegue observar que é um grupo muito diversificado. A questão do bico córneo, como eu falei para vocês, é bem diferente se eu comparar o bico da águia, o bico do tucano, porque, como eu falei, isso depende muito do hábito alimentar que cada um possui. A anatomia é muito legal a gente mostrar, né? Essa parte do esqueleto dos patos, né? Porque olha aí, ó, no esqueleto dos patos, vocês percebam bem a presença da quilha, né? A quilha é este órgão que vai estar aí no dorso do pato, que também é um órgão adaptado ao voo, né? Então, nós temos esta presença de essas adaptações que as aves tiveram aí ao longo da evolução. E por falar em adaptação ao voo, vamos para outras adaptações, como por exemplo a presença de penas, né? Como eu falei para vocês, ajudam no voo e na regulação da temperatura corporal. As asas, né? As asas garantem uma forma aerodinâmica, o que vai facilitar a planagem dessas aves, né? E os músculos peitorais desenvolvidos que vão garantir a movimentação das asas são aí também adaptações ao voo. Além do osso que a gente chama externo, né? Nós temos esse osso externo, as aves também têm, as aves também possuem, e é externo com S mesmo, tá, gente? É assim que escreve, sendo que esse osso ele está com uma quilha, né? Que é justamente esse na imagem anterior eu quis dar ênfase para vocês, para que vocês conseguissem enxergar essa quilha, né? Esse osso presente aqui, que vai ser muito importante para o voo das aves, certo? E é justamente onde esses músculos peitorais eles estão presos. Temos também ossos pneumáticos, que são ossos porosos, mais leves, né? Ossos que apresentam cavidades preenchidas com ar para ficar mais leve e facilitar o voo. E também a ausência de bexiga urinária, né? E dentes, para que não fossem mais peso para esses animais, né? Então, não ter dente, não ter a bexiga urinária, tudo isso facilita o voo das aves, né? E como eu falei para vocês, nem toda ave apresenta capacidade de voo, né? Algumas delas não voam, como a gente pode observar aí na nossa cartela. Nem toda ave apresenta, né? Olha aí, o pinguim, a ema são exemplos de aves que não voam, né? Mas nós temos dentro desse grupo 3 meios de locomoção básicos, que é o voo, a marcha bípede da ema,
usando membros posteriores, e a natação dos patos, né, como nós vimos anteriormente. Falamos dos répteis, falamos das aves e agora vamos falar um pouquinho dos mamíferos, né? O grupo dos cordados ao qual nós pertencemos. Principais características dos mamíferos: presença de pelos, né? Então, todos os mamíferos têm pelos? A grande maioria sim, né? Só não vai ter golfinho, baleia, porque eles são ali da água, certo? Presença de glândulas mamárias, isso é uma grande característica dos mamíferos, e a respiração pulmonar. Além disso, os mamíferos eles possuem a circulação fechada, dupla, e o coração com 4 cavidades. Nosso sistema urinário formado por rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Sistema nervoso com encéfalo bem desenvolvido e a endotermia, que é a capacidade de controlar a temperatura corporal, assim como as aves, os mamíferos também possuem. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um canal alimentar com várias glândulas acessórias, né? Nós temos dentes, né? Nós temos várias glândulas assessorando a digestão. Hábitos alimentares distintos. Dentro deste grupo nós temos animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Presença de sexos separados, ou seja, nós temos machos e fêmeas de cada espécie. E a fertilização interna, que é algo evolutivo também neste grupo. E aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho da dentição, dos tipos de dentição, dos mamíferos, porque a partir do dente, gente, a gente sabe qual é o hábito alimentar, né? Então, tem aí o porco doméstico, que é um mamífero que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. Nós temos esse mussaranho, que é como se fosse uma topeira, que se alimenta de insetos. Nós temos aí o cão doméstico, né, representando aí os animais carnívoros. Então, a partir do dente, a gente já consegue saber muito sobre o animal. A classificação dos mamíferos: nós temos os monotremados, né, que são os mais diferentes dentro do grupo dos mamíferos, porque eles botam ovos, né? Então, são mamíferos que botam ovos. Também alimentam seus filhotes com leite inicialmente, e esse leite ele é sugado diretamente da pele da mãe, uma vez que esses animais não possuem mamilos. E o representante deste grupo é a équidna, que é esse animal na foto, e também temos o ornitorrinco, né? E eles são encontrados na Austrália e na Nova Guiné. Nós temos também os marsupiais, e os marsupiais se destacam pela forma como ocorre o desenvolvimento de seus filhotes, né? Então, a mucura na nossa região é um tipo de marsupial. E qual é a diferença? Nos marsupiais, o embrião ele vai se desenvolver no interior do útero, porém ele nasce muito cedo e completa o seu desenvolvimento dentro de uma bolsa que a gente chama de marsúpio. Essa bolsa ela é muito bem vista nos cangurus, como esse daí da imagem, né? O que acontece é que a placenta desses tipos de mamíferos dela não é bem desenvolvida. E aí faz com que o resto do desenvolvimento ocorra fora do corpo da mãe, dentro dessas bolsas, certo? Então, esses são os marsupiais, né? Temos também os eutérios. Os eutérios são os mamíferos que apresentam placentas complexas, né? Então, nós temos os seres humanos, elefantes, baleia, tatus, como na imagem, né? E o desenvolvimento desses mamíferos é completado totalmente no interior do útero da fêmea, certo? E os exemplos dos eutérios, como eu falei para vocês, fora os que eu falei para vocês já, nós temos aí cachorro, gato, macaco, bois, zebras, são aí exemplos destes mamíferos que já possuem essa placenta bem desenvolvida, capaz de completar o desenvolvimento do embrião dentro do organismo da mãe. E isso é algo evolutivo para os mamíferos, porque ter o feto se desenvolvendo dentro do corpo da mãe
Isso dá mais chances de sobrevivência e também ter as glândulas mamárias para alimentar esse filhote por algum tempo, manter essa proximidade, esse cuidado parental da fêmea com o filhote, isso também aumenta as chances de sobrevivência dos animais. E é por isso que nós temos aí os mamíferos como sendo um grupo dentro dos cordados mais evoluídos, certo? Essa foi a nossa aula.